A vida é uma jornada. Uma jornada que todos nós percorremos, cheia de altos e baixos. Uma jornada cheia de alegria, amor e paz. Momentos que aquecem nossos corações e nos dão esperança. Mas também é uma jornada marcada por desafios, contratempos e sofrimentos. Tempestades que testam nossa coragem. É nesses momentos de adversidade que nossa verdadeira força é testada. Quando enfrentamos o peso do mundo, onde descobrimos a profundidade da nossa resiliência e o poder da nossa fé. A fé que nos sustenta. A Bíblia está repleta de histórias de homens e mulheres que enfrentaram dificuldades extraordinárias. Histórias que inspiram. Eles encontraram provações que os abalaram profundamente. Momentos de dor e reflexão. No entanto, eles emergiram dessas provações mais fortes, com sua fé refinada como ouro, brilhando mais intensamente. Suas histórias nos oferecem um farol de esperança, uma luz na escuridão. Elas nos lembram que não estamos sozinhos em nossas lutas, que juntos somos mais fortes, que mesmo nos momentos mais escuros, existe uma força dentro de nós, uma força alimentada pela fé, que pode nos ajudar a superar qualquer obstáculo. Uma força inquebrável. Uma dessas histórias, uma história de imenso sofrimento e fé inabalável, é a história de Jó. Um exemplo eterno de perseverança. Jó era um homem de grande riqueza e prosperidade, conhecido por sua integridade e devoção. Um homem íntegro, profundamente devoto a Deus, que sempre buscava viver de acordo com os preceitos divinos. Ele foi abençoado com uma família amorosa e uma vida confortável, cercado por filhos e filhas que o respeitavam e amavam. Mas a vida de Jó deu uma guinada drástica e inesperada. Em uma série de eventos devastadores, ele perdeu tudo o que possuía, incluindo sua casa e seus bens. Sua riqueza desapareceu. Seus filhos morreram tragicamente e sua própria saúde se deteriorou rapidamente. Ele ficou sem nada além de dor, tristeza e um profundo sentimento de perda, sentindo-se completamente desamparado. Os amigos e familiares de Jó, incapazes de compreender a magnitude de seu sofrimento, ofereceram clichês vazios e o culparam por suas desgraças, aumentando ainda mais sua angústia. Eles insistiram que seu sofrimento era um castigo por algum pecado oculto, algo que Jó sabia não ser verdade. No entanto, apesar da dor insuportável, do questionamento implacável e da perda de tudo o que lhe era querido, Jó se recusou a amaldiçoar a Deus, mantendo sua fé inabalável. Ele se agarrou à sua fé, mesmo quando parecia que tudo havia sido tirado dele, acreditando que um propósito maior estava em jogo. A história de Jó não é apenas uma história de sofrimento, é um testemunho do poder da fé inabalável. Mesmo diante de uma perda inimaginável, Jó se recusou a abandonar sua crença em um Deus amoroso e justo. Ele questionou a Deus, sim, ele lutou com a aparente injustiça de sua situação, mas nunca negou a bondade de Deus. Ainda que ele me mate, declarou Jó, nele esperarei. A fé de Jó não era uma aceitação passiva de suas circunstâncias. Foi uma escolha ativa de confiar em Deus, mesmo quando ele não conseguia entender por que estava sofrendo. Era uma fé que alimentava sua resiliência, uma fé que lhe dava a força para perseverar. A história de Jó não oferece respostas fáceis para a pergunta de por que sofremos. Não finge ter todas as soluções para os mistérios da vida, mas oferece algo muito mais profundo: o conforto de saber que não estamos sozinhos em nossa dor. A história de Jó nos lembra que o sofrimento faz parte da experiência humana, que mesmo os mais justos entre nós podem enfrentar provações e tribulações. Mas também nos lembra que o sofrimento não é o fim da história. É no meio de nossas lutas, no cadinho de nossa dor, que nossa fé é refinada, nosso caráter é fortalecido e nossa capacidade de empatia e compaixão é aprofundada.
Lições da perseverança de Jó. A história de Jó nos ensina que perseverança não é a ausência de dor ou a garantia de uma vida sem problemas. É o compromisso inabalável com a esperança, mesmo quando confrontados com probabilidades aparentemente intransponíveis. Jó poderia facilmente ter desistido, amaldiçoado a Deus e se resignado a uma vida de amargura e desespero. Mas ele escolheu um caminho diferente, um caminho de fé, de resiliência, de esperança inabalável. Sua história nos ensina que nosso maior crescimento geralmente acontece no meio de nossos maiores desafios, que é nos vales da vida, não nos topos das montanhas, que descobrimos nossa verdadeira força, nossa fé inabalável e a profundidade do amor de Deus. Aplicando a história de Jó às nossas vidas. Milhares de anos após a história de Jó se desenrolar, sua mensagem de resiliência e fé ainda ressoa profundamente. Vivemos em um mundo lutando com a incerteza, onde o sofrimento pode assumir inúmeras formas. Enfrentamos lutas pessoais, doenças, dificuldades financeiras, relacionamentos rompidos. Testemunhamos o sofrimento em escala global. Desastres naturais, conflitos, injustiça. É fácil se sentir sobrecarregado, questionar nossa fé, se perguntar se há algum significado em nossa dor. No entanto, é nesses momentos que devemos nos lembrar de Jó. Devemos nos lembrar de sua fé inabalável, sua recusa em perder a esperança, seu compromisso em confiar em Deus, mesmo nas noites mais escuras. Encontrando força na fé hoje. A história de Jó nos oferece um roteiro, não uma promessa de uma existência sem dor. Ela nos lembra que fé não é sobre evitar o sofrimento. É sobre encontrar força em meio a ele. É sobre se apegar à crença de que mesmo quando não entendemos, mesmo quando não conseguimos ver uma saída, Deus está conosco. Ele está caminhando conosco pelo vale da sombra da morte, segurando nossa mão, sussurrando palavras de conforto e coragem. Nossa fé, como a de Jó, pode ser nossa âncora na tempestade, nossa fonte de força quando nos sentimos fracos, nosso farol de esperança quando estamos cercados pela escuridão. Esperança para o futuro. A história de Jó não termina com seu sofrimento. Depois de suportar perdas e questionamentos inimagináveis, a fortuna de Jó é restaurada. Ele é abençoado com uma nova família, sua riqueza retorna e sua saúde é renovada. Embora não devamos esperar que nosso sofrimento seja sempre recompensado com bênçãos materiais, a restauração de Jó oferece uma poderosa mensagem de esperança. Ela nos lembra que mesmo nas noites mais escuras, o amanhecer chegará. Que mesmo nas profundezas do nosso desespero, sempre há esperança. Uma esperança enraizada na crença de que Deus está trabalhando em nossas vidas, mesmo quando não podemos ver, mesmo quando não podemos sentir. Conclusão. Abrace a jornada. A vida é uma jornada cheia de triunfos e provações. Cada passo que damos, cada decisão que tomamos, molda nosso caminho. Enfrentaremos momentos de alegria e momentos de tristeza, momentos que nos elevam e momentos que nos desafiam profundamente, momentos de paz e momentos de dor. Em cada um desses momentos, há lições a serem aprendidas. Mas em meio a tudo isso, devemos lembrar que não estamos sozinhos. Temos uns aos outros para apoio e conforto. Temos as histórias daqueles que vieram antes de nós. Histórias que nos ensinam e nos inspiram. Histórias como a de Jó, para nos guiar, nos inspirar e nos lembrar da força da fé. Nos lembrar que mesmo nos momentos mais escuros, sempre há esperança. A luz sempre encontra um caminho. Que enfrentemos nossos desafios com a mesma fé inabalável e resiliência que Jó demonstrou. Que possamos ser fortes e corajosos. Que encontremos força em nossa fé.
e que essa fé nos sustente. Esperança no amor de Deus, que é eterno e incondicional, e conforto no conhecimento de que, mesmo em meio às nossas lutas, nunca estamos verdadeiramente sozinhos. A presença divina está sempre conosco. Abrace a jornada, pois é na jornada que descobrimos nossa verdadeira força e a profundidade de nossa fé, que nos guia e nos sustenta, e o amor infinito de Deus, que nos envolve e nos protege.